No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos à Rural de Natal FM, ao programa Aprendendo com a Igreja deste domingo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é justamente sobre o catequista, o papel que essa pessoa tão fundamental tem na vida dos adolescentes, das crianças, nesse início da formação cristã. E quem vai falar um pouquinho com a gente hoje a respeito deste tema é a irmã Gabriela, da Anunciação da Congregação Nossa Senhora de Belém. Irmã, bom dia, seja bem-vinda ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luciano, bom dia a todos que nos ouvem pela FM 91.9. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui, com certeza, com vocês. Irmã, e hoje a gente está aqui fazendo o programa, mas está acontecendo um evento extremamente importante, né? Muito importante. Daqui a senhora já sai e já vai correndo para lá. Correndo para lá. Corre para cá e corre para lá. Exatamente, porque o nosso jubileu, o jubileu do catequista, está acontecendo exatamente, foi marcado exatamente nesse dia de hoje, 31 de agosto, e por um acaso, daqui a pouquinho a gente até conversa sobre isso, está acontecendo aqui ao lado, na nossa Catedral Metropolitana, com muitos catequistas. Graças a Deus, né, irmã? E essa participação dos catequistas mostra que realmente eles têm um papel fundamental e de que o catequista está sendo cada vez mais importante nessa formação, não é? Sim, há uma motivação, graças a Deus, há uma motivação muito grande. E isso nos dá uma alegria também, porque a gente sabe desse papel fundamental que tem o catequista na vida da igreja. Eu costumo dizer, não sei se a gente começa por aí, mas quando a gente vai para as formações, eu costumo dizer, queridos, vocês são a porta de entrada da nossa igreja. Porque a criança, quando chega, uma família, quando chega com uma criança, se reporta à catequese. Então, tem que fazer a catequese. É uma família que precisa levar a sua criança para o batismo. É através do batismo. Então, hoje, esse processo catecumenal onde a gente trabalha com as famílias das crianças que são batizadas, as crianças, jovens, adolescentes que vão fazer os outros, né, sacramentos. O adulto também, que não foi batizado, que precisa também da crisma, enfim, e da Eucaristia. É a porta de entrada. Então, o papel do catequista ele é fundamental. Irmã, daqui a pouquinho a gente vai destrinchar mais, com né? certeza. Então, vamos começar pelo começo, vamos dizer assim. Quando que começou o catequismo, assim, a se ensinar o catecismo para os jovens, para as crianças? Olha, na verdade, a catequese ela vem lá de trás. Sim. Os próprios apóstolos, quando eles saem em missão para falar de Jesus, para falar do Evangelho, já é uma catequese. Uhum. Né? São Paulo, quando ele é chamado, que a gente tem a história, né? Que ele cai do cavalo, na verdade é uma força muito grande que vem de Deus e ele ali, né, vai adiante, e então ele vai levar essa palavra justamente àqueles não judeus, aqueles que não conhecem a palavra. Enfim, então ali já começa todo um trabalho de catequese. E, assim, em princípio, são os adultos que recebem primeiro essa palavra, né? Mas, assim, não quer dizer também que as crianças, como tem lá em Atos dos Apóstolos, uma passagem que diz, eram cerca de 5.000 entre mulheres e crianças aqueles que foram batizados. Então, crianças também. Mas, assim, a preocupação naquele momento era com os adultos que não conheciam Jesus e precisavam ser conhecidos. Então, isso já vem de Jesus mesmo. Então, nós somos continuadores dessa missão dada aos apóstolos. Por isso que quando Jesus fala lá na Ascensão, Mateus 28, 20, né, 19, 20, por ali, ele diz, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai, batizai a todas as gentes. Então, ali já começa
todo esse trabalho. Mas, enfim, depois vem a história, né, os primeiros padres da igreja, e vem todo aí, né, a didaquê, que vem, é uma orientação que a gente tem com relação mesmo a essa catequese, a essa conversão, né, dos primeiros cristãos. Mas, assim, é remota, é lá do próprio Jesus mesmo. Agora, irmã, hoje a gente vai ter aqui uma aula de catequese, na verdade, né? Não sei, né? Estamos aqui para tentar esclarecer aquilo que é possível. Vamos lá. E o catequista, ele é um vocacionado, na verdade, né? Tem que ter uma vocação especial para você poder passar um ensinamento tão importante como esse. Luciano, é fundamental, porque, por exemplo, quando nós chegamos na igreja, né, eu pelo menos tenho uma história que desde pequena, minha mãe me criou, né, tiro por mim, mas aí a gente já começa essa base aí. Eu fui criada dentro da igreja e, né, fiz a minha primeira Eucaristia, fui da Cruzada Eucarística, que naquele tempo é o MEG, o MEG agora é a antiga Cruzada Eucarística, então eu sou do tempo lá de trás, que é aquele movimento que faz parte do apostolado da oração. Então, hoje é o Movimento Eucarístico Jovem, naquela época era a Cruzada Eucarística, depois fui para a Legião de Maria e eu tinha assim um certo receio, né, eu achava que para ser catequista precisava estudar muito, 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 e que eu ainda não tinha uma capacidade para isso. Na verdade, eu fui realmente ser catequista mesmo quando eu entrei para a congregação. Nos meus 18, 19 anos, a gente está aí no mês vocacional, mês também, né, do religioso, que foi no terceiro domingo, e foi ali que, quando eu entrei para a congregação, e aí eu falo agora só um pouquinho, puxo aqui a brasa, né, para minha sardinha, no sentido de que a nossa congregação de Nossa Senhora de Belém, uma congregação jovem ainda, tem 67 anos, nascida no Rio de Janeiro, fundada por Madre Maria Helena Cavalcante, nossa madre brasileira, 10 anos nas Dominicanas, sentiu o carisma para um trabalho novo. Ao invés do jovem vir para dentro do colégio religioso, nós, religiosas, sairmos de dentro dos conventos e entrarmos nas escolas públicas para atingirmos justamente o jovem, o adolescente, a criança, que às vezes não tem condições de pagar um colégio religioso. E como existem, graças a Deus, várias outras congregações com esse carisma, nossa madre teve então essa inspiração do Espírito Santo. E, além de entrarmos nas escolas públicas, ano passado eu me aposentei, fiquei 11 anos numa escola no Rio de Janeiro, já perceberam que eu sou carioca. Ai, irmã. A senhora não fala? Não, então. Então, eu fiquei 11 anos na Cidade de Deus, na mesma escola, com a educação infantil, que é o meu dodói, amo os pequenos. Que é uma comunidade, a Cidade de Deus. Uma comunidade grande, né? E fiquei ali 11 anos, passando aquilo que você vê na televisão mesmo. Situações que daria para a gente fazer um outro programa. Com certeza. Tá? Mas eu vou passar adiante. Então, assim, o carisma nosso, a educação dentro das escolas, mas a gente não dá catequese, a gente vai para fazer o nosso trabalho e ali a gente procura evangelizar. Hoje nós temos a irmã Domínica e a irmã Rafaela aqui em Natal, que são duas irmãs que fizeram concurso público, que estão uma na escola do município, a outra no estado. E ao lado disso, nós trabalhamos com a catequese. Como o professor não tem nada para fazer final de semana, a nossa madre falou, não, vamos nos dedicar então à catequese. E foi aí que eu estou entrando, né, com a minha história e entro com a história do catequista também, né? Então ele sente esse chamado, já é cristão, está ali dentro da igreja e a gente sabe que tem outras pastorais, tem os jovens, tem a pastoral familiar, tem tantas outras atividades que podem ser movimentos, a gente pode estar atendendo a Deus, e com certeza. Agora, o catequista, além desse chamado, ele tem que ter uma vocação muito específica para ele trabalhar, para ele ter esse dom para trabalhar com crianças, para trabalhar com jovens, para trabalhar com adultos. Ainda mês passado eu estava conversando com 2 jovens, até de uma paróquia aqui próxima, eles são coordenadores hoje,
E eles trabalham com a crisma de jovens, mas eles vão ter que assumir a crisma de adultos agora. E uma delas dizia assim para mim, irmã, eu tô com medo, tô com receio. Aí eu ainda dizia para ela, não tenha receio, porque trabalhar com adulto é muito tranquilo. Porque o adulto, quando ele vem, é porque ele quer. Ninguém está impondo. Vai, você tem que ir. Como muitas vezes o adolescente, ele se impõe, a família impõe. Não, você tem que ir. E aí ele vai porque a família está impondo. Ele vai porque ele tem uma madrinha ou um padrinho por trás que já dá um presente, que já, né, se considera padrinho. Madrinha, ele vai. Então, esse catequista, ele, né, além de conhecer o Deus, se converteu, está ali, ele sente esse chamado. E muitas vezes esse catequista, ele não é professor, ele não tem uma pedagogia, ele não teve uma formação específica para transmitir, para anunciar essa palavra, mas ele está ali de boa vontade. E é por isso que nós, então, enquanto irmãs, né, não só nós, irmãs de Belém, mas lembro hoje, né, das Irmãs do Amor Divino, que estão em várias paróquias aqui na Arquidiocese, teríamos outras também. Lembrei delas por conta da situação que hoje, daqui a pouco a gente vai mencionar, né, das irmãzinhas que hoje estão passando por um luto. Então, lembrei delas. Então, nós temos várias congregações que ajudam o quê? Na formação desse catequista. Agora, irmã, acho que aí vale aquela máxima, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Para o catecismo. Para a catequese, sim. Sim, e aí, Luciano, realmente é uma preocupação. Porque assim, eu vindo, né, de uma escola pública, quando fui professora, depois passei para coordenação, para direção também, vendo assim algumas situações que hoje aparecem para a gente, de crianças e jovens e adolescentes, enfim, que chegam a nós, só que nós temos hoje o que a gente chama de crianças atípicas, neurodivergentes, que vêm com situações de TEA, de TDAH, né, crianças com autismo, tudo isso. Então, além do catequista, ele ter que ter essa formação doutrinária, essa formação pessoal, essa formação básica. Tem um documento da igreja, tanto em nível nacional, como em nível pontifício, chamado Diretório Catequético Geral. Esse é o pontifício. O do Brasil, da CNBB, é o Diretório Nacional, Diretório Catequético Nacional. Então, esses dois documentos, eles falam dessa formação, que ela tem várias dimensões. Não sei se ainda dá para dar uma continuidade aí. Lá. Então, assim, eu não estou com uma cola aqui, né? Mas assim, o que eu lembro assim, mais ou menos, né? Entre as principais. Primeiro, uma formação, uma dimensão pessoal. Ele precisa primeiro ter uma formação, para ele depois chegar e falar. Porque a nossa madre, né, que a gente chama de mãezinha, a mãezinha dizia pra gente, a gente não tem vocação para poste, que indica o caminho, mas que não sai do lugar. Nós somos discípulos. O documento de Aparecida, ele fala muito sobre isso. E até tirou aquele ezinho, estava lá, né, no documento mártir, diríamos assim, estava discípulo e missionário. Nós somos, aí ele tirou o ezinho e colocou discípulo missionário. Então, nós somos esse discípulo missionário. Então, nós precisamos primeiro ter essa formação pessoal. Então, é a nossa vida de oração, é a nossa vida sacramental, é a nossa leitura da palavra de Deus diária e por aí vai. Então, a formação pessoal, a formação metodológica. Como que eu vou, então, transmitir? Como é que vai ser? Como que vai ser essa dinâmica? Como que eu vou passar? Porque a gente não pode, hoje, transmitir uma catequese, como foi no meu tempo, por exemplo. De aquele catecismo de perguntas e respostas, que foi ótimo. É a memorização ali e, graças a Deus, né, estamos aqui. Agora, hoje, com toda essa mídia, com todo esse colorido que nós temos aqui e etc., o nosso catequizando, sobretudo a criança e o adolescente, se ele chega dentro de uma sala onde o encontro da catequese, ele está
lá atrás, ainda está preto e branco, diríamos assim, TV a tubo? ele não tem vontade de voltar. Ele vai dizer, mãe, não quero. Não, tá muito chato. Então, nós precisamos acompanhar um pouco, né? Agora... O que, na verdade, também é um desafio para o próprio catequista, porque ele precisa também compreender esse novo universo e associar ao ensinamento do Evangelho. Por isso, essa formação do catequista hoje, ela é permanente. A gente não pode dizer, por exemplo, aquele catequista que chega e diz, eu tenho mais de 30 anos, não preciso ir para esse curso. Não, a formação hoje ela é permanente até nesse sentido também, até porque tem os documentos da igreja, tem, né, as palavras, por exemplo, dos santos padres que vão nos orientando, que vão nos direcionando. Por exemplo, um documento Evangelho Nunciandi, que é um documento que foi concluído a partir de um sínodo sobre evangelização. O Catequese Tradendi, que é o Catequese Hoje, a partir de um sínodo sobre catequese. Enfim, então, a vocação pessoal, metodológica, doutrinária, ninguém vai dar aquilo que não tem. Então, eu posso até ter uma formação pessoal, mas se eu não tiver doutrinária, o que eu vou transmitir? E aí, qual vai ser a base, qual vai ser o alicerce dessa vida espiritual, desse futuro jovem, desse futuro, quem sabe, sacerdote, futura religiosa, leigo no mundo? Essa base, né? Nós temos o pensamento da mãezinha, que hoje já está muito espalhado por aqui, ser catequista é ser jardineiro de gente. E assim, para ser jardineiro, eu preciso conhecer a planta. Conhecer a planta, exatamente. Porque senão eu mato, né? E para conhecer essa planta, além de conhecer, eu preciso ter os instrumentos de trabalho para poder cuidar dessa plantinha. Tá certo. Irmã Gabriela, a gente vai um pequeno intervalo no Aprendendo com a Igreja, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o Dia do Catequista. Okay. E você continua aí com a gente, ligadinho na Rural de Natal FM, o nosso intervalo é rapidinho e a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 31 de agosto. E hoje nós estamos falando sobre o Dia do Catequista, com a irmã Gabriela. Irmã, no último bloco nós falamos um pouquinho do contexto geral do catequista. A senhora me fez lembrar um pouquinho também, abrindo até um parênteses, certo, sobre as formações que nós fazemos com o pessoal da PASCOM. Certo. Por quê? Eu explico. Sim. Quando a gente vai para uma formação de primeiro grupo de PASCOM, de jovens que estão entrando, a grande maioria fala para a gente que, quando a gente faz aquela pergunta, o que você acredita que seja PASCOM? Então a resposta básica é tirar foto e filmar e fazer a transmissão da missa. Certo. Aí quando a gente começa a falar o que realmente envolve a PASCOM, aí você já começa a perceber que o pessoal já vai se mexendo na cadeira. Já. Nossa, Sim. mas é tudo isso. E aí você começa a falar que tem documentos do Vaticano, que vem do final do Concílio Vaticano II, quando Sim. a igreja começou a olhar a comunicação com outros olhos, Certo. da importância da comunicação. Vários documentos que as pessoas, que os jovens precisam estar ligados para poder fazer um trabalho de comunicação importante. E quando a senhora me falou para a gente agora sobre esse estudo permanente que o catequista precisa ter, eu lembrei muito disso. Ou seja, não é porque eu tenho 30 anos de catequista que eu sei tudo, porque toda hora muda, né? Exatamente. Então, aí nós falávamos dessas dimensões, né? Então, eu falei da dimensão pessoal, metodológica, doutrinária, e assim, duas dimensões assim básicas também, são as dimensões social e comunitária. Então, esses documentos, né, que são até bem atuais, que são os diretórios catequéticos, tem o pontifício e tem o nacional também da CNBB.
Então vai colocar que o catequista precisa entrar dentro dessas dimensões para poder ele assumir esse trabalho. Então essas duas dimensões, a comunitária e social, elas são importantíssimas. A comunitária porque o catequista, ele, além do seu trabalho de estar ali com um grupo, além dessa formação permanente, que deve ser não só em nível de paróquia, então por isso os párocos devem ter essa preocupação de ter essa formação permanente dentro das paróquias, e nós, enquanto comissão, no nosso caso arquidiocesana, de também oferecer em nível de, seja de vicariato ou de zonal, ou em dimensão mesmo arquidiocesana, oferecer essas formações, mas nós precisamos entender que o catequista ele está inserido dentro de uma comunidade. Então, essa comunidade, ele está inserido e ele deve fazer com que o seu catequizando, ele também aprenda a viver em comunidade. Então, por isso que dentro daquele do esquema que a gente faz, por exemplo, para fazer um pequeno plano para o encontro do dia, o final de tudo a gente coloca ali como se fosse assim, a missão da semana. Então, o que nós vamos fazer essa semana? O que nós podemos fazer? E é ali que a gente vai inserindo algumas situações, tipo, se há um adolescente que está na perseverança, o que a gente pode fazer diante desse tema que nós vimos? A gente pode visitar um doente. Nós podemos essa semana rezar com a nossa família. Então, isso vai fazendo com que seja criança, mesmo ou pequeno, a criança pequena, né, os meus pequenininhos lá de 6 e 7 anos, eles também tinham atividades que eles faziam com a família, enfim. Então, a gente precisa. Agora, se nós, catequistas, não passarmos, não ensinarmos isso, eles vão aprender com quem? Às vezes a família não está nem aí. Deixa lá na porta, e às vezes nem deixa, é a criança que vai sozinha. É o adolescente que vai sozinho, né? Então, inseri-los na comunidade. E esse catequista também tem que ter essa dimensão social. Ele precisa conhecer essa comunidade onde ele atua. Por exemplo, agora, né? Vai fazer 7 meses que eu estou aqui. Então, eu vim de uma realidade. Eu não podia chegar aqui e começar a fazer e dizer, olha, agora vamos mudar tudo e vamos fazer do jeito que eu estou pensando. Porque lá eu fazia assim. Não. É outra realidade. É outra realidade. Então, por isso, quando os padres e mesmo os coordenadores perguntam, né? Mudou tudo? Como é? Não, por enquanto não mudou nada. Por quê? Nós estamos conhecendo essa realidade. E em cima desse conhecimento, dessa realidade palpável, aí sim, nós vamos colocar aquele conhecimento que a gente traz, aquela bagagem, mas em cima dessa realidade, o catequista de paróquia não vai fazer diferente. Ele não pode, eu saí da paróquia X, lá da zona da área sul, e venho para o norte e vou, ou vice-versa. Não, ele primeiro tem que dar esse tempo de conhecer essa comunidade. Era isso exatamente que eu ia comentar, né, irmã? A senhora, por exemplo, vamos ao exemplo da senhora. A senhora trabalhou numa comunidade no Rio de Janeiro, Cidade de Deus. Em Copacabana, no Leblon, é outra realidade, nós estamos dentro da mesma cidade. Né? Ou até mesmo, na Cidade de Deus é uma realidade, no Vidigal é outra? Sim, não, e assim, veja, nós ali a nossa casa, Cidade de Deus é um subbairro de Jacarepaguá, né? Porque Jacarepaguá é imenso. Então, hoje a gente conhece mais pelos subbairros. Então, Cidade de Deus, Freguesia e Pechincha são 3 subbairros muito próximos. E nós, irmãs, a nossa casa fica nesse meio. Às vezes o endereço vem Cidade de Deus, ou vem Pechincha, ou vem Freguesia, porque a gente está no meio. E nós temos um núcleo de catequese na nossa casa, que por um acaso, ano passado, eu era coordenadora desse núcleo. É outra realidade. E às vezes, dentro dessa mesma realidade, como nós tínhamos lá, nós tínhamos crianças que vinham, né, ali de próxima, né, bem próxima, e tínhamos crianças que vinham da Cidade de Deus fazer, né, participar da catequese na nossa casa. Então nós precisamos exatamente, né, conhecer toda essa realidade para a gente tentar
procurar, né? Não é que, veja bem, as pessoas podem até dizer assim, mas antigamente não tinha nada disso. Mas também, assim, a gente não pode comparar, né, os tempos, né, de um tempo atrás com agora. Então, a gente tem que ir, né, trabalhando e caminhando de acordo com isso. Mas aí a gente volta naquilo que a senhora falou no começo, né? São as adaptações e as novas realidades, né? Porque eu, sinceramente, eu posso estar falando uma grande besteira aqui agora, porque eu não conheço como que são feitas os encontros de catequese. Mas o meu tempo com a professora Julieta, olha só, é tão importante que marca a catequese, né? A catequista. A gente fazia os encontros com cartolina, com aqueles trabalhos. Hoje é tudo no celular, né? Então, quer dizer, as coisas mudam, as realidades mudam. Então, a gente tem que passar por esse processo. Sim, e assim, eu trago aqui uma realidade aqui, nossa, que está sendo um avanço, diríamos assim, não sei se é essa a palavra, mas uma alegria, inclusive, muito grande para a nossa arquidiocese, porque dentro dessa realidade toda, eu vim com uma preocupação, essa preocupação que eu já coloquei no outro bloco, né, a questão das crianças neurotípicas, né? Essas crianças que vêm com essas realidades e que está dentro dos nossos grupos, né? Uhum. E aí, graças ao bom Deus, a Nossa Senhora da Apresentação, com certeza, logo quando eu vim aqui em novembro para conhecer a arquidiocese e já ter alguns contatos e até conhecer o Dom João, eu voltei com essa preocupação. E eu já estava conhecendo ali algumas pessoas. E quando nós começamos em fevereiro, finalzinho de janeiro, nós fizemos o convite para essas pessoas para que elas trabalhassem conosco dentro desse, como diríamos assim, desse braço, dentro da iniciação à vida cristã, que seria, hoje já tem um nome, Núcleo de Catequese Acessível. Elas quiseram colocar esse nome acessível exatamente por quê? Para abarcar, para englobar qualquer tipo de necessidade. Por isso, acessível. Então, não importa se é motora, se é mental, se é isso, se é aquilo. Nós estamos aqui para realmente acolher. E esse grupo, ele consta de 2 psicólogas atuantes na área, nós temos uma assistente social, nós temos uma intérprete de Libras, nós temos uma advogada. Aí a advogada ainda falou assim, mas no início, né, eu nesse grupo, não, realmente eu preciso estar nesse grupo, porque hoje está tudo em torno da lei. E veja bem, é uma paróquia que de repente, a gente vai colocar bem pé no chão, e que a gente já teve alguma notícia de algumas situações que já aconteceram, né? Uma família que chega com uma criança neurotípica e fala, olha, eu quero colocar meu filho na catequese. Aí a catequista vai dizer, olha, eu não tenho condições, eu não fui preparada, então não tem como aceitar seu filho. Isso não existe. Nós temos que acolher. Uhum. Então, a lei está aí para isso. E a lei vai dizer, temos que acolher. Como? Aí nós vamos saber o caminho. Por isso o núcleo está aqui para ajudar. O núcleo está aqui para orientar. E esse grupo, então, ele já está formado, ele se encontra mensalmente. E no domingo passado, tivemos até um encontro com coordenadores paroquiais aqui na Catedral. E o grupo até fez uma apresentação e já apresentou uma cartilha que foi elaborada pelo grupo para já dar algumas orientações em torno desse tema, que é o quê? Uma realidade nossa, e que, graças a Deus, dentro dessa realidade, a gente já encontrou um grupo específico, são catequistas, algumas não estavam na área da catequese, mas são pessoas, né, que são cristãos, né, pessoas cristãs, católicas, de missa diária, e que estavam até procurando um trabalho mais específico dentro da igreja, e encontrou esse núcleo. Então, nós estamos com esse núcleo com 6 pessoas, 6 membros, né, sobre a nossa orientação,
mas que, na verdade, elas que caminham sozinhas, porque, na verdade, elas têm uma formação muito específica para isso. Uhum. Meu irmão, então eu acredito que as catequistas, elas passarão por uma formação para poder acolher melhor as crianças com problemas, né? Sim. Neurotípicas. Neurotípicas, Isso, desculpa. é porque esses nomes, eles mudam muito. E recentemente a gente recebeu a notícia que já tem paróquias, né, que já se preocupam com essa questão da inclusão, né? Sim. E catequese com Libras. Sim, exatamente. Quer dizer, é uma outra não é que é uma outra realidade, mas é uma nova situação que os catequistas também tiveram que se adaptar. Certo, exatamente. Então, me parece que é São Pedro, se eu não me engano. É São Pedro Apóstolo. Padre Sávio. Então, assim, as paróquias estão, né, realmente já caindo nessa realidade. Uhum. E aí a gente já tem agora esse núcleo para dar essa assessoria. O núcleo é pequenininho, elas falavam lá no domingo, como nós também da comissão somos um grupo pequeno, mas, por exemplo, elas já vão dar um curso agora né, em setembro, dia 20 de setembro, já está lá no nosso Instagram, vai ser na Paulinas e vai ter uma continuação em outubro, que provavelmente a gente vai ter até que ver um outro local, porque a gente acha que vai bombar, diríamos assim, e o local que nós temos, ele é pequeno. Uhum. Então, a gente nem vai ainda divulgar o segundo local, mas a gente já está com esse curso de forma presencial a ser ministrado 2 vezes, 2 manhãs, né, 2 manhãs, justamente para os catequistas que precisam dessa formação. Uhum. E com certeza, nas paróquias que necessitarem, dentro do possível, elas estarão. O núcleo vai estar. Nós estivemos agora mesmo em Poço Branco. Eu fui e foram 2 pessoas do núcleo, e lá nós já fizemos uma roda de conversa em cima do tema e foi muito bom. Então, estamos aqui de braços abertos para acolher. Então, acolher a criança, adolescente que vem, mas acolher você, catequista, que coloca a mão na cabeça e diz: eu não sei o que fazer. Então, nós estamos aqui para acolher. Tá certo? Irmã Gabriela, vamos agora dar um intervalozinho rapidinho, certo, que a gente já volta para o terceiro e último bloco do Aprendendo com a Igreja deste final de semana. Você fica aí ligadinho na 91.9, que a gente volta já. Você está ouvindo Ritmo Pastoral, uma produção da Pascom. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 31 de agosto, falando sobre o catequista. Hoje, dia do catequista, está acontecendo aqui na Catedral Metropolitana de Natal o jubileu dos catequistas. Daqui a pouquinho, antes de encerrarmos o programa, a gente vai falar um pouquinho sobre esse jubileu. E hoje nós conversamos com a irmã Gabriela da Anunciação, da congregação Nossa Senhora de Belém, que está falando, está explicando, está dando uma verdadeira catequese para nós aqui na Rural de Natal FM, nesta manhã de domingo. Irmã Gabriela. Sim, Luciano, estamos aqui. Irmã, vamos agora um pouquinho para a parte prática. Eita, que engasgou. Certo. Irmã, eu, simples mortal, sim, senti que eu gostaria de ser catequista. Qual que é o primeiro passo? Eu procuro o meu pároco? Qual que é o caminho, irmã? Então, o caminho é esse mesmo, é procurar o padre mesmo, até porque para você ser catequista, você precisa ser uma pessoa, diríamos assim, de certa forma conhecida, no sentido de que, por exemplo, como tem o ministério dos mestres, né, da comunhão eucarística, são pessoas conhecidas e indicadas pelo padre. E hoje a gente tem, eu acho que isso vai ficar para um outro programa, o ministério também do catequista. Mas assim, independente, né, desse ministério,
precisa ser uma pessoa conhecida, porque não é qualquer pessoa que chegue lá, o padre, estou precisando, passa a mão, né? Vai, entra. Perdeu o RG na porta, o padre pegou. Então, é preciso ser conhecido. Tudo bem, às vezes a paróquia é muito grande, o padre não conhece todo mundo, mas ele pelo menos precisa ser indicado, essa pessoa, indicada por alguém que o padre conheça. Bom, a partir daí, seria importante que cada paróquia já tivesse essa formação. Nós vamos, se Deus, né, permitir, ele há de permitir, Nossa Senhora da Apresentação, Nossa Senhora de Belém, enfim, Nossa Senhora que é mãe, é uma só, a primeira catequista. Para o ano que vem, a gente já vai estar com esse projeto de formação nas paróquias, também em nível de vicariato, e nós temos em nível arquidiocesano, mas vamos por parte. Em nível de paróquia, o ideal é que esse projeto ele tenha pelo menos, diríamos assim, 3 pilastras, vamos colocar assim, né, nessa formação para o catequista. Você que está chegando, que quer ser um catequista e que não sabe por onde começar. Então, a formação doutrinária, então você precisa conhecer o mínimo da doutrina, porque como que você vai falar de um Deus que você não conhece? Então, você precisa de um mínimo de doutrina. Então, para isso nós temos a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja, que são aqueles 2 livros, né? A Sagrada Escritura a gente já nem fala, mas o Catecismo da Igreja é o nosso livro de cabeceira. Então, ele tem que estar ali. Então, a formação doutrinária seria uma pilastra. A formação didática e metodológica, por quê? Você, como nós falamos já anteriormente, você precisa saber como que você vai transmitir. E depois, o terceiro ponto, você precisa conhecer, que seria, não é um curso de psicologia, mas o que a gente chama de psicopedagogia. E a gente tem até uma disciplina que a gente chama de psicopedagogia das idades, que a gente dá em alguns cursos, que é exatamente o quê? Você deve conhecer as diferentes características psicológicas dentro das diferentes faixas etárias. Então, por exemplo, a criança de 0 a 6 anos, de 6 a 9 anos, de 9 a 12, de 12 a 14, o adolescente, o jovem, o adulto. Por quê? Às vezes a gente aprende, por exemplo, uma dinâmica, botou lá no Google, lá no YouTube, aprendeu uma dinâmica excelente. Vou dar para minha turma. Mas será que o meu grupo, ele vai se integrar, ele vai realmente acolher essa dinâmica? Então, eu preciso conhecer essas características. Então, o ideal seria é um curso básico, não leva tanto tempo assim, mas um curso de psicopedagogia das idades, de didática e metodologia e doutrinário. Básico, que o padre pode estender, pode dar por 6 meses, ele pode dar até por 3 meses, vai depender, assim, por exemplo, se ele tem uma manhã, se ele tem um dia inteiro, vai depender também das horas que o catequista vai ter para essa formação. Ou, por exemplo, a semana inteira, à noite, como é que vai ser isso? Né? E aí a gente pode, então, estender ou ampliar, diríamos assim, essas mesmas colunas para um curso vicarial, que também vai depender do tempo que a gente vai ter para realmente trabalhar. Então, vai trabalhar por 1 ano, vai trabalhar por 6 meses, então, da mesma forma. E aí, no vicarial, nós vamos, então, ver as pessoas que têm uma capacidade ali, que já têm uma formação, para poder estar ajudando, auxiliando nesse curso básico. E aí, então, abre num local, de repente, que seja central dentro do vicariato, num horário que seja bom para aquelas paróquias, e aí, então, a gente vai aglutinar. Então, nós já estamos tentando fazer isso com o que a gente chama de escola catequética, que aqui na Nossa Senhora da Apresentação a gente tem, inclusive a irmã Rafaela, da nossa congregação, que está mais à frente. Então, ali nós temos o curso por módulos. Então, seria mais ou menos essas 3 colunas, mas ela é toda
já em pedaços, diríamos assim. Então, a doutrinal, a gente tem uma parte, por exemplo, uma pessoa vai e fala sobre sacramentos, a outra fala sobre mandamentos, a outra fala sobre moral. Então, a parte didática, a gente vai ter a parte metodológica, a gente vai ter essa parte da acessibilidade, que vai ser uma pessoa desse grupo. Inclusive, eu conheci uma delas, foi exatamente na escola catequética do ano passado. Ela estava dando esse módulo, ela poderia nos ajudar. E foi assim que ela veio para o nosso grupo e ela faz parte, então, hoje desse grupo de acessibilidade, desse núcleo. Então, a gente vai puxando e aí a gente pode ampliar conforme a carga horária. Agora, é ideal que se tenha, porque senão fica difícil para esse catequista chegar e... Eu vou te dar só um exemplo muito prático na minha vida. Quando eu falo isso, os catequistas que me ouvem já estão até acostumados, né, a ouvir esse exemplo, mas eu acho ele muito prático. Eu morei em Petrópolis, na região serrana, no Rio de Janeiro, né, uma cidade bem fria. Era o mês de julho. E uma irmãzinha nossa teve que viajar porque a mãe dela não estava bem e ela é que cuidava das plantas. E lá nós temos um refeitório porque a gente atende, tem uma espécie de hospedagem. Então o refeitório tinha 15 violetas bonitas, cheias de flores. E a irmã disse para mim: irmã, você cuida das violetas para mim? Eu falei: claro, irmã, vai na paz. Olha, Luciano, às vezes eu podia... assim, entre aspas, brincadeirinhas à parte, mas poderia até esquecer de tomar o meu café, mas eu tinha que ir lá regar as violetas. Bem, a violeta, num clima frio, passado 4, 5 dias, eu comecei a perceber que elas não estavam mais viçosas e bonitas como a irmã deixou. Né? Bom, encurtando o assunto, eu sou, né, muito detalhista no que eu falo. Quando a irmãzinha chegou, as violetas estavam todas no que a gente chama lá, né, de hospital das plantas. Por quê? Quando eu percebi que elas estavam murchando, as flores estavam caindo, elas estavam meladas demais, eu comecei a perguntar para as pessoas, né? E foi quando eu aprendi a cuidar de violeta. Eu não podia regar todos os dias. Eu tinha que colocar o dedo na terra para ver se estava úmido. Se tivesse, eu não precisava. E por aí, enfim. Então, assim, aí a gente volta, né, a esse pensamento do ser catequista é ser jardineiro de gente. E um outro pensamento também que a mãezinha tem, a nossa madre, a semente da fé não exige menos cultivo do que as outras sementes. Se para eu cuidar de uma planta eu preciso conhecer, senão eu posso matar, para eu cuidar de uma pessoa, de um ser humano, que traz ali a semente da fé dentro dela. E é isso que o catequista vai fazer, é cuidar da semente da fé. Ele precisa conhecer, porque senão, queridos, pode acontecer, mal comparando, com o que eu fiz. Eu vou acabar, né, talvez não matando, mas fazendo com que, às vezes, ao invés das pessoas se motivarem, quererem mais conhecer a Deus, se converterem, eu possa estar, né, ao invés de estar aproximando, estar fazendo com que essas pessoas fiquem mais longe de Deus. E isso seria muito triste. Então, para isso, eu preciso de formação. Então, quando eu cuidei das violetas, eu fui com muito boa vontade. Mas a boa vontade só não basta. Então, Luciano, você chegando para dar catequese, não basta a boa vontade. Você precisa de uma formação muito prática e básica. Verdade. Mas, Gabriela, a gente já está caminhando para o final do programa, mas... Você passou rápido, hein? Passou rápido. Mas antes de encerrar, a gente não pode deixar de falar sobre o jubileu do catequista que está acontecendo exatamente agora, ali na Catedral Metropolitana, e daqui a pouquinho tem a missa de encerramento presidida por Dom João. Exatamente. Então, o jubileu dos catequistas foi marcado já desde o ano passado, como todos os outros jubileus, e de forma, né, muito específica, por ser no dia do catequista. E com isso a gente conseguiu, né, reunir esse grupo muito grande de catequistas. Assim, a média é de 1.500 a 2.000 catequistas, com certeza,
com a peregrinação que aconteceu por volta das 8 horas, vindo ali de frente da Câmara dos Vereadores e chegando até aqui. Tivemos uma palestra com o Padre Rodrigo, Maria, mãe de esperança, modelo do catequista. E agora estamos aguardando, tivemos aí um intervalo, agora vamos às 11 horas começar então a Santa Missa, que vai ser, com certeza vai ser transmitida ao vivo, né? Daqui a pouquinho depois do programa. Vocês que escutaram aí o programa aí e se motivaram um pouco, não perca também, participe também da Santa Missa, até por ser a Santa Missa, e também para ver esse movimento grande dentro da nossa catedral. Com certeza um momento de alegria muito grande, reunir todo esse grupo de catequistas representando toda a nossa arquidiocese, que com certeza tem muitos outros ainda, dentro desse processo de iniciação à vida sacramental, à vida de iniciação à vida cristã, que reúne catequistas do batismo, da crisma e da Eucaristia, que muitos infelizmente não puderam vir, mas nós temos um grupo muito lindo representando. Então isso motiva não só a eles, mas a nós também, de continuar, de dar a nossa vida em prol. Eu gostaria só de deixar uma mensagem que eu recebi da nossa madre no dia 24 de janeiro. Foi o último momento que eu estive com a nossa madre. Eu estava vindo para cá, a nossa madre deu uma bênção, como todo padre dá uma bênção, a madre superiora e as madres também dão, E a nossa madre deu uma bênção para a gente, nos seus 101 anos. Quando eu disse, estou indo para Natal, a senhora vai me dar uma bênção, eu estou indo para longe. Aí a mãezinha falou, minha filha, e para as outras irmãs que estavam também, as irmãs daqui de Natal, Irmã Domênica, Irmã Ana Paula, Irmã Rafaela, a mãezinha falou, minhas filhas, deem o melhor de vocês, para que eles possam dar o melhor deles. Então, você que está me ouvindo, se é um catequista, sobretudo, dê o melhor de você, mesmo que às vezes seja um momento difícil, às vezes é um desafio que vem, é um problema de família, é uma doença, é uma dor, mas esse catequizando está te esperando e Jesus conta com você. Então, certo. Fica essa mensagem. Irmã Gabriela, muito, muito, muito obrigado pela entrevista, pelo programa de hoje. A gente deseja realmente que o trabalho de vocês gere muitos frutos para a igreja, principalmente aqui em Natal, que é um trabalho muito reconhecido do catequista aqui na Arquidiocese de Natal. Parabéns pelo trabalho. Sim. E vamos agora atravessar a rua e acompanhar a missa. Vamos acompanhar a Santa Missa. Presidida por Dom João Santos Cardoso. Você que acompanhou o programa Aprendendo com a Igreja, continua ligado aqui na Rural de Natal FM, que nós vamos transmitir ao vivo aqui pela Rural de Natal. Então, bom dia, Luciano, bom dia a todos que nos ouviram, que nos estiveram ligadinhos aí conosco, a todos da 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Um bom dia. Bom dia para você também, que nos acompanhou. E você continua então ligado aqui na Rural de Natal FM. Semana que vem, novo programa Aprendendo com a Igreja, com mais informações, mais notícias e mais formações a respeito da Igreja Católica. Fiquem com Deus, um bom domingo e até a semana que vem. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja.